no livro de Colossenses, capítulo 1, e versículo 15. Colossenses fica depois de Filipenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses fica antes de Tessalonicenses. Que não sabe, se ajudem aí. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Senhor Jesus Cristo, me acrescenta as bênçãos sobre a leitura da Tua Palavra. Todo alimento material humano tem datas de validade e chega um tempo que se estraga e se passa. Mas a Tua Palavra é um alimento eterno, meu Deus, que nunca tem datas de validade. Todas as vezes que nós lemos esta mesma Bíblia, há centenas de anos atrás, homens liam essa mesma Bíblia, e o mesmo Espírito Santo, amém, que desceu, trouxe a inspiração, é o mesmo que continua trazendo a inspiração, e deixando ela sempre se renovar para nós, sempre ela sendo nova para nós. E eu te peço que nessa noite, Senhor, circuncida os meus lábios para que eu possa falar a Tua Palavra, os ouvidos dos Teus filhos para ouvir, e os seus corações para receber. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Então, por essa oportunidade especial que Deus tem nos dado, antes de eu começar a pregar, quero apresentar nossos irmãos que estão nos visitando. Está conosco nessa noite a nossa irmã Marisa, nossa vizinha e já amiga, né? A Jéssica, quem é a Jéssica? A Jéssica é a nora, né? A Tainá é a filha, Marli é a irmã que está em pé ali, né? A irmã não tem lugar para sentar, irmã? Tá. Depois o irmão bota uma cadeirinha do lado da senhora, tá? Os irmãos estão felizes com a presença dos nossos irmãos? Uma salva de palmas para Jesus. Se a Jéssica quiser também ficar mais à vontade com o bebê, nós temos um berçário ali atrás, tá bom, Jéssica? Tá? Se precisar, também você ficar à vontade com o bebezinho no berçário. Também está conosco nessa noite, eu não vou dizer que é visitante aqui, é a primeira vez, mas não vou chamar de visitante, porque ele está sempre conosco ali na cidade de Sombrio, desde que nós começamos o trabalho ali. Nós só com os 2 cultos, o irmão Silvio foi a primeira vez, e nunca mais parou de ir no culto também. Essa também atrás do irmão Silvio, pode ir para a tua mão, irmão Silvio? Amém. Eu comentei hoje com os irmãos, digo que o irmão Silvio já tem ouvido tanta coisa a respeito dessa mensagem, e não botou ele para correr ainda porque ele é um eleito, né? Amém. Se não fosse eleito, já teria se escandalizado, né? Profeta, o que essa gente está falando? Selos e eras. Está resistindo firme, né? Amém. Participa dos cultos. E fazia algum tempo que o nosso irmão Silvio estava ficou de vir aqui fazer essa visita para nós em Araranguá. E sempre tinha algum empecilho de o irmão estar trabalhando, alguma coisa assim, ou ter que ir lá no sul, que o irmão também é gaúcho. E às vezes não era possível. Mas hoje Deus abriu essa porta. E ele chegou um pouco mais cedo. E ele e o irmão Sandro tiveram um bom momento, né, irmão Sandro? Conversaram bastante a respeito da palavra. Eu acho que dessa vez o irmão Sandro só ouviu. Agora o irmão Silvio vai ter que vir de novo para ouvir o Sandro dar as respostas agora para ele, né? Amém? Nós agradecemos a presença dos nossos irmãos do Tubarão, irmã Lúcia.
Irmão Paulo, a Elimara, a Ruth, o Pio, Guilherme, o William, Guilherme também, Guilherme dose dupla, né? Deus abençoe nossos irmãos. Eu sei que é uma viagem perto, é longe, e eu sei que os irmãos fazem por fé. Eu estou vendo você um sorrisão estampado no rosto, que não foi dificuldade nenhuma de você chegar aqui, né? E a irmã Lúcia é privilegiada, porque os cultos na casa da irmã Lúcia sempre uma bênção, né? O último culto que nós tivemos lá foi, como diz o pastor Virgílio, um sobrenatural. Nós somos muito abençoados, os irmãos estão presentes, também trouxeram a bênção. E dessa vez os irmãos vieram aqui também participar conosco, né? Que Deus sempre dê condição dos irmãos estarem aqui. Eu sei que às vezes não é fácil, né? A dificuldade não permite, mas eu sei que Deus também nos dá graça, né? Amém. Irmã Marisa, que mora no bairro que eu moro, desde que eu vim para Araranguá. Também na época eu não me lembro quem era o bebê, eu acho que era o Tainan que era o bebê, né? Hoje eu estou um rapaz. Quantos anos ele está? 17. Está com 17 anos, né? Ele era um pouquinho mais velho que a Rebeca. E também conheci o seu esposo, o Pedro, né? E também era um bom companheiro, um bom amigo, né? E o tempo dele aqui na terra encerrou, né, Marisa? Deus então levou ele para casa um pouco mais cedo, antes do arrebatamento. E se quer mais estar em preparação para se encontrar com ele, né? E às vezes os irmãos vinham nos visitar aqui algum tempo atrás. Fazia algum tempo que você não apareceu mais, então se seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Talvez nem tudo que vamos pregar aqui nessa noite, talvez vocês vão entender claramente, né? Mas também a gente sabe que toda a palavra de Deus ela é boa, né? Mesmo aquelas que a gente não consegue compreender, a gente sabe que ela faz bem a gente, né? E aquilo que a gente não compreende, isso faz sempre bem para nós, né? A irmã, eu tenho a impressão também que eu conheço a irmã, não sei se a irmã mora no Parque Alvorada também. Não, mas eu tenho a impressão que eu já vi irmã em algum lugar, em alguma parte. Sim, tá. Tá certo, Acho que eu vi a irmã num culto na casa da irmã Maria, foi isso, né? Amém. Então, que vocês todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu li essa escritura aqui para os irmãos de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O profeta usou essa escritura aqui, né? Quando ele pregou a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu quero falar alguma coisinha para os irmãos a respeito desse assunto. Nessa noite eu não estava preparado para pregar, porque um irmão ali de Canoas ficou de vir aqui participar conosco, ele ia trazer a mensagem, mas eu acabei me enganando com a data. Na verdade ele vem domingo que vem, e eu estava esperando ele para esse domingo, então eu estava assim tranquilo, né? Depois disse, não, pastor, não é nesse domingo, é só no próximo. E eu estou meditando algum assunto para falar para os irmãos, que nós temos alguns assuntos que nós temos falado, e alguns nós temos só passado por cima deles. Eu tenho um assunto que eu gostaria assim, de retornar, de coisas que nós já temos falado, e tentar trazer um pouco mais detalhado para os irmãos, lendo escrituras e lendo parágrafos da mensagem, para que as pessoas fiquem fundamentadas realmente que é a Bíblia e que é a mensagem, né? Porque eu acho que a melhor coisa que tem hoje, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é sempre mostrar a citação para as pessoas saberem, o mensageiro falou isso aqui, né? Então se quiser discutir, se quiser brigar, brigue contra Deus, né? Amém? Então nós queremos assim, realmente não só trazer mensagem nova, mas que os irmãos estejam entendendo, captando, né? Amém. Não somente a audiência visível aqui, mas a audiência invisível também, os irmãos que sempre nos assistem pela internet, também que acompanham nossos cultos. Então a gente gostaria que todos compreendessem também o que Deus está nos trazendo, né?
Então, assim, tem alguns assuntos que nós já temos falado e que até já causou, assim, um pouco de mal-estar em alguns outros pregadores que acham que talvez tenha algum tipo de assunto que não se deve ser pregado agora, não se deve ser falado agora, como se algum homem tivesse autoridade de decidir o que se deve pregar, o que não se deve pregar, né? E se tivesse, então qual é o homem que vai dizer o que pode e o que não pode, né? Seria para lá de complicado pensar assim, né? Amém? Eu vi um pregador até se arriscar e dizer que tal e tal assunto não é importante para a redenção. Eu até fiquei chocado, né? O assunto que ele disse que não era importante para a redenção era a terceira vinda, o milênio. Não é importante. É o mais importante. Né? Porque na primeira vinda Jesus Cristo veio, amém, morreu pelo nosso pecado e nos redimiu. Não foi assim? Comprou-nos de volta para Deus, com o seu sangue. Ali se inicia a primeira parte da redenção. Não foi assim? A segunda vinda, ele vem para nos arrebatar. Não é assim? Para o rapto. Tirar nós da terra. Como eu estou sempre pregando para os irmãos, é uma vinda completamente secreta. Não é essa vinda que talvez os irmãos ali, eu não sei como é que os irmãos já ouviram, mas tem algumas igrejas que pregam assim que a segunda vinda de Cristo, talvez você já deve ter visto isso, né? Em algum carro escrito assim: em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Já viram alguma coisa assim? Irmão, já viu isso, não, Marisa? Não sei se você já viu, Jéssica. Já viu, né? Em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Já viram o folhetim que aparece a Jesus vindo e todo mundo vendo, corpinho subindo, roupinha ficando? Já viram fotos assim, né? Então esse é um pensamento que as pessoas têm a respeito do arrebatamento. Então, o que eles pensam? Eles pensam que o piloto vai estar pilotando o avião, e de repente o piloto é um salvo, aí o piloto sobe no arrebatamento e o avião fica desgovernado, sem piloto, e cai, bate, e pega fogo. Esse é o pensamento. Mas não é assim. O arrebatamento não é dessa forma. O arrebatamento, ele vem como ladrão, secretamente, rouba a sua esposa, a sua igreja, secretamente, sem que ninguém se aperceba. Daí vocês poderiam me perguntar, como que poderia ser possível que ele rapta a sua igreja, sem que ninguém perceba? E a resposta que eu dou para vocês é essa. O grupo da noiva de Jesus Cristo é um grupo tão pequeno, tão minoria, que vai ser raptada essa pequena minoria, que as pessoas nem vão se aperceber. Amém? Isso não são minhas palavras, essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos são os que se salvam. Poucos são os que encontram. Então, as pessoas que encontram a porta é uma minoria de pessoas que encontram essa porta de entrada. A gente vê quando as pessoas estão pregando, eles estão citando, eles citam essa escritura errada. Eles dizem assim: estreita é a porta, apertado o caminho, e poucos são os que entram. Mas não é assim que está escrito. Está escrito assim, ó: estreita é a porta, apertado o caminho, e poucos são os que encontram. Por quê? Porque essa porta, que é Jesus Cristo, é uma porta escondida. E as pessoas só podem encontrar essa porta por revelação. Se não for revelado, as pessoas vão ficar procurando essa porta e não vão conseguir entrar. Amém? Por isso que Jesus disse assim: graças te dou, Senhor Deus dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. É o mesmo Deus que oculta de alguns, é o mesmo Deus que revela para outros. Amém? Então, também como diz a Escritura, né? Não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus usa de misericórdia, né? Deus se revela para quem Ele quer. Amém?
Então, uma vez eu disse para os irmãos aqui, os irmãos imaginem, como é que nós conhecemos a ordem do arrebatamento? A ordem do arrebatamento é essa: o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Não é assim a ordem do arrebatamento? Amém. Amém. Então o que é o alarido? O alarido, Deus envia uma mensagem através de um mensageiro. É assim? Amém. Então esse mensageiro traz a mensagem e essa mensagem prepara o povo para o arrebatamento. Amém. É assim que funciona? Amém. Amém. Depois que o povo está preparado, o povo vivo está preparado, aperfeiçoado, então vem a voz de arcanjo. A voz de arcanjo é a ressurreição dos mortos. Então, quando soa a voz de arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Amém. Amém? Amém. Quando os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, amém, nós, ao nos encontrarmos com eles, porque sempre se precisa de uma ação para gerar uma reação, quando nós nos encontrarmos com eles, nós também somos transformados em um abrir e fechar de olhos, de um corpo mortal para um corpo imortal, não é assim? Amém. Somos transformados. Depois de sermos transformados e os mortos ressuscitados, nós vamos ficar na terra de 30 a 40 dias transformados. Amém. Daí a pergunta que eu faço: você transformado num corpo glorificado, tu vai estar dirigindo o carro? Não. Vai estar pilotando avião? Não, irmão, tu vai estar só na expectativa da subida. Tu não vai ter nenhum eleito nesse tempo dirigindo o carro vai desgovernado. Amém? E quando isso acontece, dá esse arrebatamento secreto, é tão poucas as pessoas que o sistema continua tudo normal. As pessoas vão continuar trabalhando, as pessoas vão continuar bebendo nos bares, os pastores vão continuar pregando nas suas igrejas, vai continuar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Verdade. Daqui a um pouquinho, nós sabemos que se introduz, logo depois do arrebatamento, introduz-se o período da grande tribulação. Amém? Quando se introduz o período da grande tribulação, as pessoas vão ficar pensando: o que é isso aqui que nós estamos vivendo? Que coisas são essas? E quem conhece as Escrituras, os que ficarem, aqueles que conhecem as Escrituras que ficarem, eles vão saber que eles estão entrando no período da tribulação. E quando eles perceberem que entraram no período da tribulação, eles vão se perguntar: tá, vem cá, se isso aqui que nós estamos vendo a tribulação, onde é que está o arrebatamento? Aí o profeta diz assim, ó: eles ouvirão uma voz que vai dizer: o arrebatamento se deu. Amém. E vocês foram ficados para trás. Aí, irmão, vai ter tantas pessoas querendo cobrar os seus pastores, cobrar os seus líderes, porque foram enganados, porque os pastores não foram sinceros, não foram honestos, não falaram a verdade para o povo. Amém? Então olha a diferença, irmãos, de uma coisa para outra. Jesus disse na primeira escritura que eu citei sobre os que sobem, sobre o arrebatamento: estreita é a porta, apertado é o caminho, e poucos. Quando ele fala poucos, porque é poucos mesmo. E quando a Bíblia fala de poucos, ele dá até número. Ele diz assim: como foi nos dias de Noé, havia já milhares de pessoas na terra, mas apenas 8 almas se salvaram. E nos dias de Sodoma e Gomorra havia muitas pessoas sobre a terra, apenas 3 se salvaram. Verdade. Não foi assim? Amém. Os que saíram? E Jesus dá esse exemplo, amém, numerando como o grupo que se salva é pouquinho. Agora o grupo daqueles que se perdem, e vê que não é os mundanos, os ímpios, que as pessoas sempre, quando pensam nos perdidos, sempre pensam nos mundanos, aqueles que não conhecem a Deus. Olha, irmãos, vai se perder mais pessoas religiosas, mais pessoas que dizem que servem a Deus do que talvez até os mundanos. Porque aí a Escritura diz assim, ó: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome eu preguei. São religiosos, pregadores. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei enfermos. Vê que são pessoas que chegam diante de Deus tentando se justificar pelo que eles fizeram. Eu preguei, eu sou pregador, eu oro pelos enfermos, os enfermos ficam curados. Deus tem abençoado o meu ministério,
eu faço, eu profetizo. E o Senhor vai dizer para eles abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticasse a iniquidade, porque eu não vos conheço. O que é iniquidade? Vocês sabiam fazer o bem, vocês sabiam fazer a coisa certa, mas não quiseram fazer. É assim? E por que eles não fazem? Por que eles não fazem? Também não faz por alguns detalhes, irmãos. Primeiro, se Deus também não revelar, também, como eu disse, não adianta nada. A pessoa nunca vai ver. E parte das pessoas que se perdem, irmãos, também estão naquele quadro que a Bíblia diz assim, ó: aquele que provou o dom celestial e ele rejeita aquilo que ele recebe, a Bíblia diz que para ele não resta sacrifício. O que é esse dom celestial? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então, para que a pessoa se enquadre nesse quadro, ele tem que receber algo da parte de Deus. Existe aquele inocente que não sabe nada. E o que não sabe nada vai ser julgado pelo que ele não sabe. Mas aquele que uma vez recebe o dom de Deus, não é assim? Fé é um dom de Deus. Ele recebeu. A verdade é colocada diante dele. E ele ouve aquela verdade, e ele simplesmente toma a decisão: não, eu estou ouvindo essa verdade, mas eu prefiro não aceitar essa verdade. É diferente, não é? A pessoa chegar naquele dia e falar assim: eu não sabia. Ele vai ser julgado pelo que ele sabia ou não. Mas quando a pessoa recebe esta fé, que é um dom de Deus, Deus se revela para ele, mostra para ele: olha, a verdade é essa. Essa é a maneira correta. E a pessoa olha e diz assim: é a maneira correta, mas eu não quero. Então, quando a pessoa faz isso, a Bíblia diz que para aquela pessoa não resta mais sacrifício. Amém. Ele recebe o dom de Deus, ele não quer, ele rejeita, ele não quer o dom de Deus, ele acaba rejeitando. Então, para aquela pessoa não tem mais sacrifício. Então, o que acontece? Por que, irmãos, que a maioria, às vezes, dos líderes religiosos rejeitam? Porque existem 3 coisas que tiram um homem fora, um ministro fora. 3 coisas: popularidade, mulher e dinheiro. Não é isso aí? Tem pastores que sabem a verdade. Tem pastores de grandes denominações, de grande sistema denominacional, sabem que a forma que eles batizam está errado, que a maneira de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é a maneira correta. Verdade, aleluia. Eu conheci um pastor, não vou citar o nome dele, porque ele até já partiu, de uma grande denominação, que ele disse: realmente, não tem como negar, está na Escritura que batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí perguntaram para ele: por que tu não faz isso? Não tem como eu batizar toda essa gente de novo. Uma vez eu estava em Brasília pregando para um irmão, para um obreiro da Igreja Batista, e eu estou mostrando para ele que pelas Escrituras a Santa Ceia ela não é completa se não tiver o lava-pé. Porque a Bíblia diz que a Santa Ceia tem que ser com vinho, pão asmo e tem que ter o lava-pé. Aí diz: mas nossa igreja é muito grande, vai ser difícil todo mundo lavar os pés. Então as pessoas procuram todo tipo de arrazoamento para rejeitar a verdade. E não existe desculpa diante de Deus. Sabe por quê, Deus, que não existe desculpa? Porque a primeira congregação em Jerusalém, quantos membros tinha, Manuel? O ponto de partida só, 3.000 membros. E eles lavavam os pés dos outros. Verdade, aleluia. Então tem desculpa, mas não dá. Então tá, o que acontece? O que a Maria pensa? Bom, se eu fizer dessa forma, como o profeta uma vez estava pregando para um judeu, meu irmão Brano orou pelo homem chamado John Ryan. Não sei se ele estava cego ou alguma coisa assim, ficou enxergando. Eu não estou lembrando do milagre que foi. Ele era cego, E ele era judeu. O rabino dele chegou no irmão Brano e disse assim: com que autoridade você curou John Ryan? Lembra disso? Ele disse assim: com autoridade no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nesse nome que eu curei John Ryan. Ele disse: longe de nós Deus ter um filho. Ele era judeu, Aí o irmão Branham perguntou para ele: me diz uma coisa, rabino,
Quando a Escritura fala a respeito, Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz que uma virgem conceberá e dará à luz ao filho, de quem o profeta está se referindo? Está se referindo sobre o Messias. E quando o Messias vier, quem que o Messias vai ser? O Messias vai ser Deus encarnado. Mas é disso que eu estou falando, não é que ele tem um filho. Jesus Cristo era Deus encarnado. E aí diz que o rabino sabia que o outro era cego. Começou a correr lágrima dos olhos dele. E ele disse assim: eu sei que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Amém. Aí o irmão Brandt dizia: eu sabia que ele estava citando o Novo Testamento, que o judeu não leu o Novo Testamento. Mas olha a resposta que ele deu, irmão. A resposta que ele deu foi essa aqui, ó. Irmão Brandt, se eu pregar essas coisas, amanhã eu vou estar lá na esquina pedindo esmola para poder sobreviver. Verdade. E não é só o judeu que pensa assim. Verdade. A maioria dos líderes religiosos também pensa dessa maneira. O quê? Se eu pregar batismo no Senhor Jesus Cristo, que não existe uma Santíssima Trindade, que a Santa Ceia tem que ser dessa forma, que Deus enviou um profeta, amanhã, dessa igrejona grande que eu tenho, eu vou estar sozinho. Verdade. E aí, qual é o problema? Então, por que eles rejeitam? Rejeitam porque não querem deixar de ser popular. Não querem perder as multidões, não querem perder as massas. Olha a diferença, irmão. Jesus Cristo foi o maior exemplo de pregador, não foi? Amém. Jesus Cristo foi o maior exemplo de pregador. Amém. Jesus Cristo começou a curar enfermo, libertar os oprimidos, fazer o bem. E vocês sabem que as pessoas gostam disso, né? Aí daí pouquinho isso começou a atrair as multidões. E olha, a multidão vem, vai. Quem não ia querer vir, né? Um Messias que cura, que liberta, que abre os olhos do cego, multiplica pão, faz todo mundo comer. Estamos bem de Messias. Ouvi uma pregação o dia todo, não precisa nem para casa fazer comida, comemos já no caminho. Irmão, Jesus sabendo que era Jesus sendo Deus, sabe, conhecia o coração deles. O que a pregação de Jesus estava fazendo? Aquela cura que Jesus estava fazendo, na verdade ele estava lançando uma rede. Olha, o irmão Marino e o irmão Manuel, que são pescadores profissionais, eles sabem, quando ele atira a rede na água e quando eles puxam, vem de tudo, não vem? Tartaruga, cobra d'água, cascudo. E aí eles, como pescador, o que eles vão fazer? Uma seleção. Olha, esse aqui é o peixe, eu guardo o peixe. A estrela do mar volta, a tartaruga também, a cobra d'água volta. O que não é peixe retorna para a água. Então depois o pescador faz a separação. Era o que Jesus estava fazendo. Jesus lançou a rede. Quando Jesus viu aquela grande multidão, sabe o que ele fez? Ele trouxe uma palavra que fez com que aquilo separasse os que eram e os que não eram. Olha o que ele disse. Ele viu aquela multidão e Paulo disse assim, ó: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Hoje nós sabemos o que isso significa. Naqueles dias, irmãos, Jesus estava falando isso para um povo judeu que não comiam carne de porco, não comiam peixe de couro, não comiam carne de coelho. Era uma restrição total. Até hoje o judeu tem essa restrição total. Um homem chega e diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Vampirismo? Comer carne de pessoa? E a Bíblia diz assim, ó, que as multidões já não puderam mais seguir Jesus. E vocês podem ver, quando lê, está em São João capítulo 6, versículo 66. E Jesus não saiu atrás de ninguém para chamar eles de volta. É a explicação. Por quê, irmãos? Porque Deus fez isso de propósito. Ele sabia quem era e quem não era. E quando a multidão foi embora, ficou 70 ministros, pregadores que tinham saído a primeira vez pregando o Evangelho. Aí Jesus olhou para aqueles 70 ministros e disse assim: o que dirão então quando ver o Filho do Homem retornando do lugar de onde ele veio? E a Bíblia diz que aqueles 70 também não puderam mais andar com Jesus. E ficou quantos com Jesus? Apenas 12. Amém. E olha só, irmãos, o que Jesus disse para aqueles 12? Amém, irmão, sabe, tem muito crente, irmão. Infelizmente tem muito crente hoje que são plantinho de estufa. Tem que estar regando.
Passando na coisa, oh, queridinha, tu é tão bonitinha, fica seguindo a Jesus. Oh, lindinho, tu é tão... sempre pulverizando. O profeta diz assim: aqui do lado da minha casa tem um monte de plantinha híbrida. Eu tenho que estar sempre pulverizando, cuidando, regando, senão elas morrem. Eu moro lá no deserto, eu moro em Tucson, no deserto de Tucson. Lá tem plantas que a gente cava 1 metro para baixo. Não tem nada de umidade. Amém. Como é que aquelas plantas vivem? Ninguém pulveriza, ninguém rega. Esse é um plano cristão. Crescendo no deserto das lutas, das provas. Está pulverizando, passando a mão na cabeça, dando elogio para que ele não te preocupa. Não, irmão, não precisa. Amém, Jesus? Não é assim? Irmão, o Senhor conhece aqueles que são seus. Amém. Jesus chegou para os 12 e disse assim para os 12. Olha o que ele disse. Amém. Oh, obrigado que vocês ficaram. Eu sabia que vocês me amavam. Não. Ele disse assim: e vocês não querem também? Amém. Vê, irmão? E aí aqueles 12 que estavam ali, um deles, Pedro, que tinha revelação, disse assim: ó, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém, Jesus. Aleluia. Bem, irmãos, o caráter de Jesus Cristo, diferente de hoje. O que acontece? Se os pregadores pregam a verdade, as igrejas vão se esvaziar, eles vão perder suas popularidades, vão perder os seus ganhos, seus dinheiros. Não é assim? Vão ficar pobres, vão ter que alugar um prédio pequenininho como esse, vão ter que pregar para meia dúzia de pessoas. É verdade. Não é verdade? Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Por isso que Jesus disse: estreita é a porta, apertada é o caminho, poucos são os que encontram. E por isso que muitos vão dizer Senhor em teu nome, muitos ministros, que enganam o povo, que não falam a verdade para o povo. Mas daí o que a gente pensa? Sabe o que as pessoas pensam? E eu pensava assim um tempo atrás. Tinha um tempo atrás, irmão, que eu tinha pena das pessoas. Oh, coitado das pessoas, estão sendo enganadas, estão sendo iludidas, como o sistema engana as pessoas. Mas, irmão, tu chega a uma conclusão, às vezes, que na verdade as pessoas, às vezes, gostam de ser enganadas. Porque às vezes você se senta com a pessoa, você pega as escrituras, mostra as escrituras, e a pessoa vê, como eu disse, recebe o dom de Deus e não querem. É verdade, mas eu prefiro que não. E às vezes qualquer outro tipo de besteira que aparece, eles creem. Uma vez eu falei para os irmãos aqui, eu estava passando um vídeo lá na internet e vi lá uma bispa de uma igreja, então a esposa de um apóstolo aí, que ela está sentada na plataforma, tem uma caixinha do lado, as pessoas passam, botam uma nota de 50 ou de 100 reais e passam a mão nos pés dela para ser abençoado. Olha, e olhe lá, procure. Multidão de gente fazendo aquilo. É verdade. E as pessoas gostam de ser enganadas. Fala a verdade, as pessoas não querem ouvir. Fala mentira, todo mundo sabe que você está escorrendo. Diz, pode, tem uma vaca ali que se passar a mão na tua. Irmão, amanhã está cheio de gente que passa a mão na vaca. Chega e diz: olha, Jesus Cristo tem poder para transformar a tua vida. Ah, pois é, eu sei, um dia desses Deus vai operar na minha vida. As pessoas não querem. Olha o quadro, irmão, que nós temos das Escrituras. Eu nunca me esqueço disso. Uma vez quando eu cheguei aqui em Araranguá a primeira vez, eu tinha um programa no rádio. E quando eu comecei a pregar isso no rádio, o dono da rádio mandou me tirar do ar. Desliga, ligou pro rapaz. É verdade. E a testemunha é o filho da irmã Célia, que congrega conosco aqui lá do Arroio. É o filho dela, o Alex. E depois ele contou para ela: pastor, eu não quis tirar do ar, mas mandaram tirar do ar. Porque eu dei um exemplo bíblico para eles. Qual é o exemplo que eu dei? Eu dei aquele exemplo, além da crucificação de Jesus. Como é que foi a crucificação de Jesus? Primeiro nós temos um Pilatos, que é quase que um dos piorzinhos que tem, é o estilo Pilatos. O que Pilatos faz? Olha para Jesus, percebe que Jesus não tinha nada de errado nele, que tudo que estava acontecendo naquele julgamento era injusto, e que aquilo era só ciúme do que ele era. Não é assim? E aí o que ele faz? Ao invés de ele tomar uma posição pela verdade,
que ele pensou? Mas se eu tomo a posição pela verdade, o que o povo vai dizer de mim? Vê uma preocupação das pessoas? As pessoas, eu não estou nem aí que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero estar lá de Jesus. Quando chegar aquela hora de eu partir, irmão, a multidão vai estar do meu lado, não. Quem vai estar do meu lado vai ser ele. Estou preocupado porque as multidões estão pensando. E aí ele, para não ter problema com o povo, era governador, quer ficar em paz, quer ser condecorado por Roma. Então faz o seguinte: eu vou lavar minhas mãos. Lavou as mãos. Tá, vocês decidem aí. Eu tenho aqui Jesus e Barrabás. Barrabás um assassino, Jesus de Nazaré. Qual dos dois que vocês querem que eu solte? Solte Barrabás e prendam Jesus. Tá, mas ele não fez mal nenhum, não interessa. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Aí o Pilatos, eu estou livre do sangue desse homem. Não estava. Aí aquele povo disse: não, então que o sangue desse homem caia sobre nós, nossos filhos. Pronto, foi a decisão. Foi a decisão que aconteceu. Olha, irmãos, que coisa lastimável. Quando o Pilatos fez isso, realmente ele recebeu uma condecoração de Roma. O governador que conseguiu manter aquela terra em paz. Poderia ter dado uma revolução e manter o povo em paz. Chamaram ele em Roma para ser condecorado. Quando ele está chegando perto de Roma, o navio dele naufragou e ele caiu numa ilha. Quando ele chegou naquela ilha, ele começou a lavar as mãos, tirar a sujeira. Quando ele olhou para dentro do balde, as mãos dele estavam cheias de sangue. As mãos que ele lavou, irmão, aquela água nunca tirou o sangue de Jesus das mãos dele. É verdade. Ele pensou assim: eu fico em cima do muro e não tenho culpa. Todos são culpados. Jesus diz: quem comigo não ajuda, espalha. Se não é por Jesus, é contra ele. Eu não sou crente, mas não faço nada contra Deus. Está fazendo, está sendo usado por Satanás, mas você está fora. Não tem outro jeito. Não tem lavar as mãos. Irmão, depois eu estou ouvindo, eu não sou nem contra nem a favor. É culpado. Ele descobriu que ele era culpado. Se atirou de cabeça naquele poço e se suicidou. E quando o mensageiro esteve lá, amém, diz que Pilatos, lá no lugar de tormento, não tinha voz. Sabe por que lá não tinha voz? Porque ele tinha voz para libertar Jesus e não quis libertar Jesus. Irmão, que Deus nos ajude, sempre nos põe lá de Jesus. Aí você diz: eu me ponho lá de Jesus. Qual? Aquele Jesus ali da história? Não, irmão. O Jesus que tem que te colocar é o Jesus da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É desse Jesus que tem que te colocar do lado. Aleluia! Fique mal com a multidão, mas esteja bem com ele. É assim? Amém? Bom, o que aconteceu? A multidão escolheu Barrabás, que era um assassino. Irmão, agora me digam para mim honestamente: o quadro não se repete? O quadro não se repete? As pessoas não preferem homens Barrabás do século XX, assassinos da palavra, que negam as escrituras, ao invés de Jesus Cristo a palavra? Eles vão ter que fazer essa escolha de novo? Entre Jesus a palavra e às vezes o líder deles, que são assassinos da palavra, que estão matando a Jesus, crucificando Jesus outra vez, eles preferem: não, eu prefiro meu pastor abençoado, conhecido. O quadro, irmão, é o mesmo, só vai se repetindo com pessoas diferentes. É verdade. Amém? Que Deus nos ajude, né? Amém, Jesus? Os irmãos estão felizes? Amém. Eu quero dizer algo para os irmãos aqui, irmãos. Eu vou tomar um pouquinho do meu tempo aqui só para... Eu vou dar o início aqui. E domingo que vem, se Deus quiser, eu quero então... nós queremos ampliar esse assunto aqui. Eu vou ler aqui alguns parágrafos da mensagem e vou seguir daqui. Já me achei aqui. O meu profeta está pregando aqui o 7º selo.
E no finalzinho do sétimo selo, os irmãos que conhecem a mensagem, que já leram a mensagem, sabem que o profeta pregou o sétimo selo e depois dá um parecer final, lembram? No outro dia ele dá um parecer final, que não foi no mesmo dia da pregação, né? Ele sentiu que faltava algo, então ele foi no outro dia e pregou um pouquinho mais sobre o sétimo selo, né? E ele diz assim, ele está falando a respeito da grande tribulação, do sexto selo, que fala sobre a tribulação. Amém? Diz que essa tribulação ela está no mistério tríplice. Vocês já leram isso? Amém. Então esse mistério tríplice da grande tribulação seria a purificação, ou se pode dizer a purgação, né? Purgar. A purgação da terra, a purgação dos 144 mil judeus que serão salvos e a purgação das virgens nécias. As virgens nécias são aquela igreja santa que vai para a tribulação, que não sobe no arrebatamento. Então, através do período da tribulação, que eles serão perseguidos, então eles são purificados nesse tempo, eles são purgados nesse tempo. Amém? E ele está falando desse mistério tríplice do seu selo e disse para nós que o sétimo selo também está no mistério tríplice. Você já leu isso? Eu vou ler aqui para os irmãos e vou fazer só alguns comentários a respeito disso. Olha o que ele diz. Note. Agora, você nota, a abertura desse sétimo selo também está em um mistério tríplice. Eu falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões do céu revelaram esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo. Então o profeta, amém, fala que esse mistério do sétimo selo, ele é um mistério tríplice. Não é assim? Os irmãos que eu li só para que os irmãos saibam que foi o profeta que disse, eu poderia ter citado. Mas está aqui no sétimo selo, no parágrafo 391. O profeta diz que ele é um mistério tríplice. Então, por muitos tempos agora, nós temos ouvido muito a respeito de uma pregação que o sétimo selo está no mistério tríplice. Qual é a pregação que nós temos ouvido? Que não está errado, mas também não é tudo. Por exemplo, quando o profeta pregou a mensagem do arrebatamento, que é a vinda de Cristo, ele mostrou que a vinda de Cristo está no mistério tríplice. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 em diante. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, como eu já falei aqui, alarido é a mensagem que prepara o povo para o arrebatamento, voz de arcanjo, a voz que ressuscita os mortos, e a trombeta de Deus que reúne os vivos e mortos para o arrebatamento. Temos ouvido bastante isso, não temos? Ultimamente o povo da mensagem tem pregado bastante a respeito, amém, desse mistério tríplice. Só que isso não é tudo. Esse mistério tríplice não é tudo. Outro dia alguém perguntou para mim assim, pastor, o sétimo selo se cumpriu quando desceu os 7 anjos e aquela constelação de anjos ficaram 28 minutos no céu, quase meia hora, ali se cumpriu o sétimo selo? Eu disse, ali estava a cena do sétimo selo, mas não era tudo, porque ele segue se desenrolando. Não se limita o sétimo selo a um acontecimento só. Aí o profeta disse assim, deixa eu voltar aqui, ler de novo aqui uma outra parte que eu deixei para trás, só para os irmãos verem aqui. 393, deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, porém haverá 7 vozes, esses 7 trovões, que revelarão uma grande revelação naquela ocasião. Deste modo eu creio, para nós que, se não conhecemos isto, e se isto não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora,
em que deve ser revelado. Mas a parte que eu queria ler não era essa. A parte que eu queria citar para os irmãos é que o profeta diz assim, que esse sétimo selo, ele está sendo anunciado desde Gênesis até Apocalipse. Não era a parte que eu tinha marcado. Então não se limita esse mistério tríplice apenas nessas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso também é, mas não é tudo. Amém? Então o que é então? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Agora deixa eu deixar o profeta pregar um pouco para os irmãos. Olha só. Deixa eu iniciar aqui. Quer ver, irmãos? O profeta diz assim: a mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 105. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã, ou aqui nessa noite hoje, né? O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como isso tem se desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí estão vocês. Vocês entendem claramente? Vejam vocês sobre o que eu creio e o que está sendo feito. O grande mistério de Deus é como um segredo. E ele manteve em segredo. E ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Veja. Ele não revelou. Essa é a razão que sobre o nosso sétimo mistério, como o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse: não é. Mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, mas Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. Essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões vieram soar suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor. Esta é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá, e quando ele virá. E é uma boa coisa que ele não revele, não. Ele o tem mostrado e revelado em cada tipo que está na Bíblia. Bom, ele disse que ele não tinha falado como seria isso, nem quando seria, mas ao mesmo tempo ele disse, e isso está em cada tipo das Escrituras. Então, quando nós começamos a ler os tipos do Velho Testamento, nós vamos perceber que todos os tipos sempre vão apontar para esse grande evento aqui, para esse sétimo selo. Amém? Aí diz assim: ele tem mostrado e revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Se você ler a Bíblia e não encontrar Jesus em cada versículo do Velho Testamento, volte e leia de novo, porque você leu mal, não é assim? A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido um tipo. A vida que aqueles homens viveram no passado, a vida deles estava sempre apontando para um tipo. Amém. É assim? Amém? Tem sido expressado essa grande meta de Deus. E agora, neste último dia, ele tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui nesta manhã o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expressado. Eu quero que os irmãos compreendam aqui, os irmãos que lêem a mensagem. Vocês viram bem a leitura, como é que o profeta diz? Ele diz assim, falando sobre o mistério do sétimo selo, ele diz, olha, aquele dia, a hora não foi revelada, ninguém sabe como e quando. E eu penso que isso é uma boa coisa. E isso era um segredo que estava na mente de Deus, escondido na mente de Deus. Era um segredo que ele retinha com ele.
E aí ele começa a pregar e diz assim, ó, mas nesta manhã, vocês viram? A gente passa por alto, às vezes, olha o que ele está dizendo assim, ó. Mas com a ajuda de Deus, vocês haverão bem aqui nesta manhã o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e tem expressado. Então temos que prestar atenção o que ele vai pregar na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Porque aqui agora ele está dizendo que aquilo que não tinha sido revelado, que não tinha sido dito, que era um mistério que estava na mente de Deus, que naquela manhã que ele estava pregando, então aquilo seria mostrado para a igreja o que Deus tinha guardado na sua mente. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Vocês conseguem entender isso? Amém. Deixa eu seguir um pouquinho mais adiante, que só quero mostrar outra coisa para vocês. Só vou fazer uma base aqui na mensagem, para que os irmãos possam compreender. Ele diz assim, olha o mistério tríplice aqui de novo, mas de uma forma diferente agora. Note, Deus tem tido um tríplice propósito nesse grande mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto, que ele tinha antes que o mundo começasse, ele tem um tríplice propósito nele. Agora, no que nós desejamos nos basear nesta manhã, é que este é o tríplice propósito, vê? Agora eu creio que pela ajuda de Deus, que está presente, e ele mostrará para nós. Amém? Amém? Se ele tinha esse tríplice propósito que nós queremos descobrir, o que é esse tríplice propósito? Ele diz assim, a primeira coisa foi que Deus desejou se revelar às pessoas. E ele não poderia fazer isso como grande Deus Jeová. Ele não poderia descer como grande Deus Jeová e morrer pelos pecados das pessoas. É assim? Amém. Ele não poderia fazer isso como grande Deus Jeová, que cobria todo espaço e tempo e eternidade. Ele não poderia, ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas, porque seria demais de misterioso. Como poderia esse grande ser, que nunca começou, e que depois que você fosse além do ciclo de centenas de bilhões e trilhões de anos-luz no espaço, para diante do infinito, para dentro da eternidade, e uma grande criatura que era tudo, e isso ainda o é. Isso é Deus, né? O universo adentro continua sendo Deus. Porém, o que ele queria fazer? Ele amava a paternidade, pois ele era um pai, e a única maneira como ele poderia expressar isto era se tornar um filho do homem. Vocês estão compreendendo? Amém. Veja, ele não sabia do que ele estava falando muito deles, mas agora vocês entendem, a criação diz amém. Estão vendo? Ele desejou expressar-se a si mesmo. Este era um dos seus grandes propósitos tríplice, era de se expressar a si mesmo, identificar-se a si mesmo com os seres humanos, para revelar-se a si mesmo em Cristo. Então, vamos lá. Então, propósito tríplice, um mistério que estava escondido na parte de trás da mente de Deus. Amém. Esse silêncio, esse sétimo selo, que tinha um mistério tríplice, também o arrebatamento, a lei do voz arcanjo sobre de Deus, mas também aqui mostra esse outro mistério tríplice. Primeiro, ele queria se revelar para as pessoas, só que ele não podia descer como Deus, como Jeová. O que ele fez? Ele criou um corpo para si, um tabernáculo, no ventre de Maria, e desceu através desse tabernáculo. Alguém pode me responder então o primeiro mistério tríplice? Hã? Deus em Cristo. Amém? Amém. Quando Deus estava em Cristo, o que estava acontecendo? Era uma Maria. Não, mas quando Deus estava em Cristo, o que estava acontecendo? Ele estava aprendendo como uma Manuel? Ele estava aprendendo como uma criança. Tá bom. Mas a pergunta é, que evento que estava acontecendo? Alguém falou aqui? A primeira vinda.
O evento da primeira vinda. Propósito tríplice. Não é assim? A primeira vinda. Como é que ele vem? Deus torna-se homem e se revela para nós através de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus a não ser Jesus Cristo. Então, se o mundo um dia conheceu a Deus, foi através de Jesus Cristo. Que evento que estava acontecendo? A primeira vinda de Cristo. Amém. Ele vindo como mortal para morrer pelo nosso pecado. Amém? Os irmãos compreendem isso? Amém. É claro que dentro dessa primeira vinda, a resposta do Manuel está certa, a resposta do Silvio está certa. Nessa primeira vinda ele vem para comprar nós de volta, vem para sangrar por nós, vem para pagar o preço do pecado, vem para reconciliar o mundo consigo mesmo. Mas isso tudo está acontecendo dentro de um evento. Amém. Qual é o evento? Está acontecendo a primeira vinda do Senhor. Deu? Mistério tríplice. Amém. Montarava citou qual é o segundo Cristo na igreja. Aí depois que ele sobe ao céu, ele diz: se eu não subir ao céu, eu não posso, o Espírito Santo não pode vir. Então tem que vir para que o Espírito Santo possa vir. Ele disse: muito breve o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós, dizendo que ele retornaria. Então, o primeiro mistério, Deus em Cristo, primeira vinda. Cristo na igreja. Que evento é esse? Segunda vinda. É nessa segunda vinda que ele vem e se manifesta como Filho do Homem através de nós. É a mensagem da sua palavra. Primeiro através de um profeta, depois através de um corpo, de uma igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. O que ele está querendo ter? Jesus Cristo está querendo ter a preeminência através de nós. Vou dar um exemplo para vocês. Amém. Quando Jesus Cristo foi batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu com uma forma corpórea sobre ele, não foi assim? Amém. Desceu com uma forma corpórea e disse assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar. Não foi assim? Amém. Ele encontrou uma criatura santa, natureza de cordeiro, perfeito, não foi assim? Amém. E se agradou tanto de habitar naquele homem Jesus. Amém. E quando chega aqui nesta segunda vinda, onde nós estamos vivendo, ele está encontrando uma igreja que está chegando à perfeição da palavra. E aquilo que ele se agradou tanto de habitar em um, Aleluia. agora ele quer habitar em muitos Jesuses. Glória a Deus. Aqui não é mais agora somente Jesus nas águas. Agora aqui é o corpo todo de Jesus, a sua igreja. Muitos Jesus, e ele está desejando ter a preeminência em descer e poder habitar em nós. Amém, Jesus? Então, o primeiro mistério, Deus em Cristo, cumprindo a primeira vinda. Isso também é sétimo selo. Amém. Segundo mistério, do mistério tríplice, Cristo na sua igreja, segunda vinda. Ele desceu para habitar em nós. Não foi isso? Ele desceu para habitar na sua igreja. Nós estamos no evento da segunda vinda. Amém. Quando se fala assim, você quer dizer que ele já veio? Irmão, estamos no processo da vida. Está acontecendo. Amém? Isso tem o seu complemento quando a noiva é raptada. Amém? Inicia com a descida do Senhor do céu com alarido e encerra com a noiva subindo. Não é assim? Amém. Esse é o segundo mistério tríplice. E o terceiro? Deus em Cristo. Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. A igreja do reino restaurado. O que é a igreja do reino restaurado? Terceira vinda. Amém. Que simples, irmão? Vamos lá, vamos puxar um pouquinho o entendimento espiritual. Vamos lá, vamos pensar. Somos seres pensantes. O profeta disse, ele veio 3 vezes, não foi isso? Temos repetido isso inúmeras vezes. Primeira vez ele veio para nos redimir. A segunda vez ele veio para nos raptar. A terceira vez ele retorna com a sua igreja. Não foi assim? 3. Aí disse assim:
Essas 3 vindas é uma única e grande vinda. É uma vinda só, dividida em 3 partes. Não é assim? Amém. O que o profeta diz que o 7º selo é? O mistério da vinda, irmão. Amém. De qual delas? Das 3. Amém. É o que está claro aqui na mensagem que o mistério Deus revelado. Né? Ele diz que é o mistério da vinda. Qual? Das 3, porque é uma única e grande vinda. Então, irmãos, esse argumento que alguns usam, diz assim, não, terceira vinda não faz parte da redenção, não precisa falar disso. Quem disse? O propósito não é duplo, o propósito é tríplice. E é o mais importante, sim, mas de verdade, é o mais importante. Por que é o mais importante? A segunda vinda, o arrebatamento, irmão, é tempo que nós estamos, que eu preguei no culto passado. Nós estamos sendo esmagados, perseguidos, caluniados, Deus extraindo o incenso de nós para tirar as orações. Não é assim? Sim. Essa é a segunda vinda que nós estamos vivendo. Tempo de perseguição, angústia, e secretamente Deus vai nos tirar. Estamos sendo oferecidos como cordeiro em libação, não é assim? Quando nós retornarmos à terceira vinda, vai ser diferente. Nós não viemos mais agora como cordeirinho, sofrer. Nós vamos descer como leão para enfrentar Satanás e vencer. Amém. Nós vamos vencer a besta, vamos vencer o falso profeta, vamos amarrar Satanás durante 1000 anos. Vê como esta realmente é a mais importante. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos, só para alimentar esse assunto. Se Deus quiser, domingo que vem eu quero trazer o assunto completo sobre o que está no meu coração. Por exemplo, assim, eu já preguei aqui para os irmãos, talvez alguns não se lembrem, mas creio que a maioria dos irmãos aqui conhece a mensagem, com exceção talvez dos nossos irmãos que estão nos visitando, mas a maioria aqui conhece a mensagem, né? Os irmãos lembram da 70ª semana de Daniel, né? Amém. Então a 70ª semana de Daniel é assim. Amém. Quando Daniel percebeu que estava chegando o tempo de sair da Babilônia, Daniel começou a orar para saber o destino do seu povo, não foi assim? Amém. Quando o anjo Gabriel veio trazer a revelação para Daniel, ele disse assim, 70 semanas foi estabelecida para o teu povo. Lembra? Amém. Aí o profeta disse, cada semana são 7 anos. 70 vezes 7 são 490. Então o povo judeu, ele tinha um tempo específico que Deus deu para ele. Que tempo? Ele só tinha 490 anos para Deus tratar com eles. Só. Não passa disso. É o tempo que Deus trata com os judeus. Não é assim? Amém. Amém. O tempo passou, não vou colocar todos os cálculos, só vou colocar para os irmãos. Quando chegou na 69 semana, que faltava apenas uma, a última semana, foi quando Jesus iniciou o seu ministério. Era 7 anos. Amém. Quanto tempo Jesus pregou? 3 anos e meio. Então pregou só a metade da última semana, não foi assim? Amém. Tá. Então quando Jesus está pregando, Jesus estava dentro do tempo de quem? Não. Tempo dos judeus. Estava dentro da 70ª semana. Por isso, irmão, que Jesus dizia assim, não ide ao samaritano, não ide ao gentil, antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque não era o tempo do gentil ainda. Ele estava dentro das 70 semanas. Então ele estava pregando exclusivo para os judeus. Você estava perguntando aqui o que isso tem a ver. Você não por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Isso é tão verdade que os apóstolos ficaram com isso na mente, que não era para pregar para os gentios. Quando Pedro esteve na casa de Cornélio, a igreja de Jerusalém se reuniu. Ô Pedro, mas ele teve, é verdade que entrar na casa de um gentil? O gentil para os judeus era imundo, não era? Aí o Pedro tem que dar toda a explicação. O irmão estava orando, me tive uma revelação, e Deus me deu uma visão, e eu vi aqueles animais perecíveis, Deus mandou que eu matasse e comesse. Lembra que Pedro tem que dar toda aquela explicação? Aí com a explicação deixaram assim.
Quando eles começaram a se espalhar pelo mundo, eles não começaram a pregar para os gentios. Eles iam nas comunidades judaicas que tinha nas outras partes e pregavam só na sinagoga. Verdade. Aí eu acho que lá pelo capítulo 13 de Atos, que Paulo diz assim, ó: vocês rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo, e agora nós nos voltamos para os gentios. E os gentios glorificaram a Deus. Paulo teve a revelação. E os irmãos lembram que chamaram eles de Jerusalém e teve aquela contenda entre eles, não poucas discussão, porque eles achavam que não podia ser pregado para os gentios, só para o judeu. Mas quando Jesus disse isso, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque aquele tempo que Jesus está vivendo era os 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. O Messias é tirado, e em vez de ele cumprir os 7 anos, ficou 3 anos e meio faltando. Entre esses 3 anos e meio de um lado e 3 anos e meio do outro, entrou a 7 era da igreja, a plenitude dos gentios. Deus tirando uma noiva para o seu nome, que somos nós gentios. Não é isso? Então o que resta para eles? 3 anos e meio para o povo judeu só, que isso vai ser lá o período da tribulação. A noiva é raptada e Deus começa a trabalhar com eles através de Moisés e Elias, não é assim? E nesse meio tempo está o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, o tempo espiritual do gentio, nesse meio tempo. Bom, irmãos, pense bem nisso. Quando Jesus está pregando esses 3 anos e meio para os judeus, vocês leem a Bíblia e olhem bem para vocês verem que Jesus está falando bem mais, ou todas as vezes que ele fala quase que constantemente a respeito da sua terceira vinda. Da segunda vinda, irmão, Jesus falou muito pouquinho. Alguém me cita alguma escritura que Jesus falou da segunda vinda? Não em forma de parábola, abertamente. Em parábola ele falou das virgens, né? Essas virgens. Mas na escritura que ele fala abertamente, tem alguém que me diz uma escritura aí da segunda vinda? Chega a ser raro, né? Mas olha, todos os evangelhos você não fala a mesma coisa. Quando o Filho do Homem vier com os santos anjos do seu poder, do que está falando? Não é de segunda vinda, essa é a terceira. Quando ele volta com os santos anjos para tomar vingança. O João pensou que eles já estavam na terceira vinda. Você sabia disso? Quando ele disse assim, ó: ele tem na sua mão a pá e vai limpar a eira. Ó, agora o Messias está vindo, vai matar todos esses romanos, aí vai nos libertar. Qual é o pensamento? Terceira vinda, reinado, milênio. Quando Jesus apareceu fazendo bem, curando enfermos, expulsando demônio, o João não entendeu nada. Mas o que está acontecendo? Os romanos continuam nos oprimindo, ele não vai fazer nada? Porque ele chegou a pensar assim: eu acho que não é esse o Messias. Faz o seguinte, vamos lá e pergunte, para ver se é ele mesmo. Os romanos estão: estou preso, achei que agora nós íamos começar a reinar, estou preso aqui, estou quase perdendo o pescoço. Não foi assim? Aí Jesus diz para João que os enfermos são curados, os olhos cegos são abertos, e tal. Né? Mas o João tinha no pensamento dele o quê? Que já era a terceira vinda. Porque a terceira vinda, irmão, é o dia de vingança ao nosso Deus a consolar todos os tristes. Não é assim? Amém. Então você nota que todos os evangelhos, Jesus Cristo falou perfeitamente da terceira vinda. Por que ele está falando da terceira vinda? Irmão, ele está falando da terceira vinda porque ele estava dentro do tempo dos judeus. E a terceira vinda, que para nós é a terceira, para os judeus é a sua segunda vinda. Amém. Esta vinda, agora que nós estamos vivendo, o arrebatamento, é exclusivo para nós, a noiva gentia. A noiva gentia que está dentro desse arrebatamento. Isso aqui não tem nada a ver com os judeus. A segunda vinda deles é a nossa terceira. Então era disso que Jesus estava tratando com eles. Ele passa o tempo todo falando sua terceira vinda para os judeus. Não é assim? Amém. Amém. Falando para eles como ele viria. E outra coisa, só um detalhe aqui. Se Deus quiser, no domingo que vem nós esclarecemos melhor isso. Notaram que as 3 vezes que Jesus fala, os 3 evangelhos, Mateus e Marcos e Lucas, quando ele diz que o Filho do Homem viria, deixa eu só achar aqui só uma das escrituras, só para ler.
Para bem certinho como está. Eu citei para alguém, São Lucas, não lembro se é 9, 26, deixa eu ver se é isso. Se eu estou certo aqui, 9, 26. Ah, está aqui. Olha o que está dizendo aqui. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isso aqui é a terceira vinda. Isso aqui não é a segunda. Isso aqui é a terceira vinda. É quando ele vem em glória para o milênio, para o reinado. Não é assim? Amém? Irmão, só um ponto. Guarde isso no coração. Ele vem no nome de 3 filhos. Filho do homem, profeta. Filho de Deus, como o Espírito Santo nas eras. E filho de Davi no milênio. Não é assim? Claro que nós sabemos que antes de filho de Davi, viria a manifestação do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Pode ser, não tenho medo. Jesus é o Filho do Homem. Você crê nisso? Amém. E como é que esse Filho do Homem, esse Jesus se manifestou? Não, agora nesse tempo. Não lá, agora. Através de um profeta. Não foi isso? Ele não disse: eu sou um Filho do Homem manifestando o Filho do Homem? Como é que o Filho do Homem se apresentou para nós? Através de um corpo emprestado, um profeta. Não foi assim? Por quê? Porque Filho do Homem, sempre o ministério de Jesus, é profeta. É claro ou não é claro? Amém. Amém? Então isso para nós está claro, isso nós já sabemos, isso é quase o nosso ABC. Filho do Homem, ministério de Jesus Cristo através de profeta. Foi assim durante toda a Escritura. Filho do Homem, pão que pega, eu quero falar contigo. Todos aqueles profetas eram parte da vida de Jesus. É assim? Filho do Homem, ministério profético. Quando é que ele é filho de Davi? No milênio. O milênio é filho de Davi. Mas vocês notaram aqui que na terceira vinda, antes do milênio, ele vem como? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Ainda continua sendo o ministério profético. Terceira vinda. A Bíblia está dizendo. E é o que nós cremos. Não cremos? Temos falado isso. Ó, Filho do Homem, manifestação do Filho do Homem. Nós da mensagem gostamos de ler São Lucas 17:30, nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, e pregamos que a manifestação do Filho do Homem é Deus enviando o profeta. Nós pregamos isso abertamente. Não pregamos? Amém. É porque quando a gente vai ler aqui a terceira vinda, que diz que na terceira vinda é o Filho do Homem ainda. Agora eu vou botar um passo para trás. Para aí, irmão, já está indo longe demais. A Bíblia está dizendo. Amém. Vamos lá, só colocar uma coisa em ordem, já vou encerrar. A hora já passou. Que pena. Agora que começou a esquentar. Amém. Irmão, eu não me canso de falar da palavra, e se eu tivesse sentado ouvindo também não me cansaria. Eu gosto de ouvir a palavra. Nós temos tempo para tudo, irmão. E para qualquer outra coisa nós gastamos tempo e a gente nem se percebe. Para Deus é uma dificuldade quando o pregador passa um pouquinho da hora, né? Hoje mas fica irritada, né? Repreende que é um espírito. Amém? Vamos lá. Amém. Ele foi filho de Deus durante as eras, como Espírito Santo, intercedendo. Amém? Amém. Ele se manifesta como filho do homem aqui no final. Não se manifesta? Como filho do homem. Então ele veio como filho do homem na primeira vinda, durante as eras como filho de Deus, e depois como filho do homem para a segunda vinda, não é assim? E depois para o reinado do milênio ele vem como filho de Davi, para reinar. Mas os irmãos notaram que o profeta coloca um quarto filho aí no meio? Entre o filho de Davi e o filho do homem, quem ele é? Filho de Abraão. Filho de Abraão. Amém? E aí mostra para nós o que nós temos pregado para os irmãos, que não se sai da tribulação, não se introduz o milênio, que antes do milênio, depois da tribulação, nós temos esse período importantíssimo que o Marlin disse, o mais importante,
terceira vinda, que muitos dizem que não faz parte da redenção, não sei por que eles dizem, mas está ali esse período, e nesse período ele vem como filho de Abraão. E o profeta diz: filho de Abraão é o quê? O possuidor de toda a Palestina. Amém. Porque é um tratado com os judeus e para colocar as nações no lugar deles. Amém. Eu vim aqui, ó, Israel, essa terra me pertence, esse aqui é meu povo, e vocês todos vão reconhecer ele como cabeça. Amém. Antes de eles entrar no milênio, as nações vão ter que reconhecer Israel como cabeça das nações. Amém. Nesse período, filho de Abraão. Vemos como as coisas vão ficando escondidinhas no meio do caminho. Amém. Aleluia. E passa por alto, né? Aí nós corremos lá na frente. Aí temos que voltar atrás e começar a abrir de novo tudo. Vamos devagarzinho de novo. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Antes do filho de Davi se manifestar. Amém, Jesus. Ele desce para a vingança como filho do homem. Amém? Amém. Nesse período de tempo, na transição entre filho do homem e filho de Davi, veio o filho de Abraão. Deus estabelecendo Israel como cabeça das nações. Depois de filho de Abraão, Israel estabelecido como cabeça das nações, aí vem sim o milênio, o reinado, o rei e a rainha, Cristo e a sua igreja e todos os seus súditos que estiveram com ele. Ali estarão virginécias que passaram para o outro lado. Ali estarão 144 mil que estarão diante do Cordeiro. Ali estarão aquelas nações que elas ressurgirão nesse tempo e terão uma oportunidade, o profeta disse, no período do milênio. Amém. E ele vai reger as nações com vara de ferro. Amém. Amém, Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A hora passou, irmão. Vamos colocar de pé. E passou muito rápido. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer oração. E nós temos oração especial aqui pela irmã Lica, que pede oração a favor de Marisol, que está com bronquite, e a favor da Bruna, que está com depressão. Também vamos orar pelo Tiago. Os irmãos, quando orar, irmãos, não se esqueçam, orar pelo Tiago, filho da irmã Iraci, que ele está precisando de muita oração, está necessitado. Amém. Realmente as orações dos santos, para Deus dar um livramento. Satanás tem perturbado a mente desse rapaz, e eu sei que a irmã está aqui crendo na intercessão dos santos, né? Então os irmãos não se esqueçam, tá? Amém. A irmã Ivone pede oração por Beta, por cura e libertação da cidade de Torres. É Beta? Beta, né? Vamos orar por ela. A nossos irmãos que estamos assistindo pela internet, Deus abençoe a irmã Isabel Oliveira, André Reis, Renato Dias, Emília Rodrigues, Anderson Brito, Sandra Pereira, Vanus Araújo, Douglas da Silva, Tabernáculo Nascer do Sol de Canoas, Dina Osorto, William Rocha, Wilson, Israel Felipe, Adinalva Terezinha, Erasmo Carlos, Sara Daiane e Jaque Silva. Oramos a Deus. Senhor Jesus, realmente nos falta tempo, Senhor, para falarmos a respeito dessas coisas. As coisas do Senhor são grandiosas. O Senhor tem muito que nos ensinar. Realmente temos tão pouco tempo. Eu sei que o Senhor tem preparado a igreja, tem levado eles por um caminho, meu Deus, que eles podem hoje subir um pouquinho mais alto, se alimentar também desse alimento fresco da hora, Senhor, também dessa carne forte que o Senhor tem trazido para nós. Amém. Eu te peço que cada dia mais, Senhor, né, cada pregação, todas as vezes que Teu Espírito Santo manifestar a Tua palavra, possa o entendimento dos Teus filhos serem abertos. Amém. E eles poderem compreender essas coisas e poder realmente acompanhar o que o Teu Espírito Santo está trazendo, para que ninguém, Senhor, fique para trás, mas que todos possam acompanhar. Amém. Todos possam ter esse crescimento espiritual por meio da Tua palavra. E eu creio que isso que nós estamos ouvindo, Senhor, é o poder de Deus para transformar. Este é o verdadeiro avivamento que a Tua noiva estava precisando. Amém? Quando a palavra revela-se para nós quem o Senhor é,
e quem também nós somos. Isso deveria, Senhor, estar fazendo com que a igreja do Deus vivo estivesse pegando fogo, estivesse em avivamento constante por essas coisas maravilhosas que estão sendo reveladas, amém, nesse tempo do fim, na simplicidade. Agora, meu Deus, guarda a tua igreja debaixo também, aleluia, da tua mão potente de poder. Amém. Traga livramento, meu Deus, sobre aqueles que precisam de livramento. Traga resposta nesses pedidos de oração que foram feitos aqui nesse lugar. Em testemunho, meu Deus, que a tua palavra é verdade, que essas coisas são a verdade. Amém. Que Deus está presente na manifestação do Filho do Homem, hoje tendo a preeminência através de um corpo que é a tua igreja, que por meio da oração dos santos, aleluia, possa a nossa irmã Iraci ter uma resposta de imediato. Senhor, tocar com a tua mão de poder no Tiago, e aqueles demônios que têm perturbado a sua vida sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém. Se esse demônio por terra, seu Felipe liberto daquele mal, que nunca mais Satanás volte a atormentar essa vida. Que a nossa irmã Beta ali, Senhor, de Torres, amém, possa receber nessa noite uma visita especial do Teu Espírito Santo, e por meio da oração da fé, todo mal seja repreendido em nome de Jesus Cristo, e haja uma libertação, cura, a mão do Senhor estendida naquele lugar, dando testemunho da Tua palavra. Que a Tua mão, Senhor, também possa alcançar ali as filhas da nossa irmã Lica, e elas também receberem ali, Senhor, a Tua bênção, a cura e a libertação. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.